Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Órbita do Enem, nosso quinto episódio, Vini, e hoje para falar sobre um assunto especial. Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou o Léo, um dos apresentadores do Na Órbita, e tô aqui com o Vini. Eu sou o Vini e hoje nós temos uma convidada para lá de especial, né? Não, essa é muito especial. E quem tá ouvindo, que vai prestar vestibular, vai fazer o Enem, com certeza vai querer saber um pouquinho mais sobre como é que é a rotina, como é que é o dia a dia, enfim, da Bruna Geraldes, que tá aqui conversando com a gente. A Bruna que foi aprovada em 3 vestibulares, isso, Vini? 4 vestibulares, sendo 3 federais, né, Bruna? Primeiro, antes de começar qualquer coisa, eu quero te dar os parabéns, né? A gente já te parabenizou pelo Insta, mas, de qualquer forma, é uma conquista gigantesca e, tipo, a gente não tem palavras para dizer o quanto a gente tem orgulho de você por essa conquista. Acredito que você também está muito orgulhosa de si mesmo, né? Ai, muito obrigada. Nossa, eu tô muito lisonjeada. Sério, muito obrigada. A gente te convidou justamente porque a gente acha que você é sensacional. E você com certeza é. 3 federais não é para qualquer um. Não, imagina. Só uma pessoa normal. Quais foram as universidades que você passou, se você puder falar para o pessoal? A primeira universidade que eu passei foi a Universidade Federal de Sergipe. Depois eu passei na Universidade Federal da Fronteira Sul. Depois eu passei na Universidade Federal de Pelotas. Eu lembro que quando você passou na primeira universidade, você citou, você falou alguma coisa assim no Insta, tipo, a gente parabenizou e você citou, mas calma que ainda tá vindo mais, ainda vai vir mais. Você já tava confiante que vinha. E veio, né? Não foi só mais uma, foram Veio. 3. Graças a Deus. Então, não era a minha primeira opção, a Universidade Federal de Pelotas, então eu ainda estava lutando para conseguir passar no que eu queria. Beleza. É, Bruna, começar aqui. Bruna, você fala de onde mesmo? eu falo de Florianópolis. Florianópolis, beleza. Bruna, vou começar aqui pra gente conversar um pouquinho. Queria que você me contasse quando que você decidiu medicina, assim, quando que você olhou e disse, é isso que eu quero pra minha vida. Então, é engraçado, porque eu sempre fui aquela menina que as pessoas, sabe aquelas reuniões de família, falavam assim, mas a Bruna vai ser médica. Era aquele estilo, aquela menina bem chatinha, assim, bem puxa-saco dos professores mesmo. Eu fazia bastante, gostava bastante de fazer exercícios, tarefinhas. Então era bem aquela menina picadinha, sabe? Que as pessoas ficavam, nossa, por que que ela é assim? Então, de lá eu tinha esse pensamento, será se eu vou querer medicina, se eu vou fazer medicina? Com a formação da minha personalidade, daí que eu percebi que eu gostava de cuidar das pessoas, eu era uma pessoa bem carinhosa, assim. Então, eu fiquei pensando bastante, né, naquele pensamento de, que profissão que eu vou seguir? E realmente medicina era a única das opções que eu me via sendo feliz fazendo no futuro. Então, eu caí nos estudos, abri o livro e fui estudar. Ou seja, teve bastante influência das pessoas que estavam ao teu redor também, né? Te falando que você poderia ser médica e tudo mais. E até o teu próprio estilo, que nem você citou, que você já gostava de cuidar das pessoas, já era mais carinhosa com as pessoas. Te levaram para esse caminho, Sim, né? Que legal. sim, Eu achei legal um ponto que você destacou, que é você só se via sendo feliz cursando medicina e sendo médica. E eu acho que esse é o ponto, né? É ser é, feliz, né? A pessoa que ser decide por feliz. medicina ou por outra faculdade, enfim, acho que o ponto é visar a felicidade, né? Sim, profissão é uma coisa que você vai passar a vida toda fazendo, então tem que ser feliz, tem que se imaginar sendo feliz. Senão, imagina, você vai, estuda, fica lá 6, 7, 8 horas, a galera fala, né? E depois entra e faz o quê? Ser infeliz, né? É uma profissão que exige muito da pessoa, é cuidar das pessoas, é lidar com dor, lidar com emoções, e eu acho que estou pronta para isso. Que legal. Eu vou pedir licença pro professor Dé, de matemática, porque ele fala muito quando a gente fala sobre sonho e futuro. E ele sempre fala que quando você faz o que você ama, você acaba realizando o teu sonho todos os dias, né?
todo dia você levanta da cama e, pô, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô vivendo a minha vida e aquilo que eu sempre sonhei, então eu tô realizando meu sonho novamente. E eu ouvi essa frase e a forma como eu enxergo o meu futuro mudou, assim, então é muito massa ver você falando sobre felicidade, que você tá se enxerga fazendo isso, porque a gente entende e sente, do jeito de você falar, que você tá realmente no caminho certo e que E com certeza será uma grande médica. era exatamente o que eu ia falar. Imagina, obrigada. Eu escutei do Dé também. Escutei esse podcast que ele falou. Eu fiquei bastante impactada. Realmente é uma boa. É um bom tempinho, acho que é uns 5 minutos, não lembro, mas você fica impactado. Eu escutei no meu caminho pra escola, eu fiquei, nossa, era 6 horas da manhã, 6h40, e eu fiquei assim, nossa. Era realmente isso Que que eu precisava massa, que escutar. legal, que Que legal. massa. Bruna, você estava cursando o ensino médio, estava fazendo alguma outra atividade além de estudar para o vestibular? Então, estava. Eu, durante o ensino médio, desde o primeiro ano, eu fazia meio que, sabe aqueles cursinhos de intensivão? Aham. Porque eu fazia no Instituto Federal, e por mais que fosse fantástico o ensino, eu aprendi tantas coisas que eu nem imaginei que eu fosse aprender um dia. No estudo direcionado e dedicado para o Enem, vestibular é um pouco precário, eles não têm esse foco. Sim. Então, eu me senti ficando para trás, era bastante frustrante. Daí, eu conversei com os meus familiares e a gente conseguiu com que eu ficasse fazendo um pouco a mais do que era o ensino médio normal que eu estava fazendo. Sim, perfeito. E daí, mas quando você foi aprovada esse ano, no caso, você estava fazendo alguma atividade extra ou apenas estudando por cursinho? Tipo, você estava focada em passar no vestibular ou fazendo alguma outra coisa, trabalhando, algo do gênero? Eu tive o privilégio de não precisar trabalhar enquanto eu estava fazendo o ensino médio e os cursinhos juntos. Sim, perfeito. Exclusivamente, terceirão foi onde eu descobri o nota máxima. O que eu aprendi, principalmente na matéria de ciências humanas, foi exclusivo do nota máxima. A minha nota não teria sido suficiente para passar se não tivesse sido o que eu consegui ali na plataforma. Eu sou bastante grata por ter achado uma plataforma que encaixasse tão bem com o que eu precisava. Ah, imagina, eu vou te dizer que agora a gente se sente lisonjeado, nossa senhora. Mas, Não, com mas é certeza. tudo, é a equipe do nota máxima, os professores, o mérito é dividido, completamente dividido. Mas a tua dedicação que foi fundamental para isso, né? Você todo dia estudando enfim, seguindo o teu sonho, né? Visando o teu sonho. Uhum. Mas o que eu queria saber é, você terminou o terceirão ano passado, isso? Ou foi antes? Isso, em 2020. 2020. Ah, entendi. Então, Uhum. desde o ano passado você já estuda com a gente, certo? Então, mesmo com a pandemia, você já estava se preparando para o vestibular, né? Isso, foi bem isso. Tem muita gente que a gente vê que desanimou nesse período, sabe? Porque daí começou uma certa indecisão de, os vestibulares foram adiados e aconteceu um monte de coisa. Acabaram desanimando e desistindo de estudar. Acho que até é um reflexo o Enem desse ano, né? Que eu não sei se você viu, que vai ter bem poucas pessoas participando, comparado aos outros anos, né? São 3 milhões e alguma coisa. Mas o que você tem primeiro a dizer para essas pessoas? Porque enquanto elas estavam desistindo do sonho delas por conta da incerteza, você estava lá batalhando pelo teu, né? Eu senti na pele esse negócio da exaustão também, né? Esse é o problema. Imagina você estar estudando, aí vem a pandemia. Por exemplo, no meu caso, eu não consegui fazer o vestibular da UFSC, que era o que eu tinha estudado especificamente praticamente a minha vida toda. Então, é bastante desanimador. Mas o que eu posso dizer é, o Enem vai acontecer. E o Nota Máxima tem um curso específico para o Enem. Então, é uma preparação extremamente boa que você vai conseguir alcançar os seus sonhos através do Enem, que foi assim que eu consegui o meu, né? Não foi pelo vestibular, foi pelo Enem. Perfeito, Bruno. Que massa, que massa. A gente fica. O pessoal que tá assistindo ao podcast deve estar olhando pra gente achando cara de bobo, né? Que a gente tá rindo à toa aqui. Mas é que é muito legal, a gente trabalha diariamente. Nós, como equipe que trabalha nos bastidores do Nota Máxima, junto com os professores, a gente trabalha exatamente pra isso, né? Pra realizar sonhos, pra conseguir colocar os alunos num patamar onde eles consigam lutar pelos próprios sonhos, né? Porque a gente não aprova ninguém. O aluno se aprova. A gente dá o canal, a gente dá o caminho, a gente dá o conteúdo. Mas se não fosse a dedicação da Bruna, o fato de ela ter traçado o objetivo e ter ido atrás, com certeza ela não seria aprovada, né? Então, essa união entre
os professores, o trabalho e tal, com a dedicação, eu acho que fazem esse casamento que é perfeito e não tem erro, né? A aprovação vem. Mas, Bruna, eu queria saber de ti, como que foi essa tua rotina de estudos, assim? Tipo, como que você planejava o teu tempo? Você planejava, vou planejar minha semana, o meu mês. Como que funcionava esse teu planejamento de estudos, assim? Então, mais especificamente no terceirão, como eu tive um terceirão na pandemia, eu tinha ele bem maleável. Tinha matérias que não davam aula, tinham outras que só davam exercício e davam aula especificamente à tarde. Então, eu pude praticamente botar o meu terceirão como num cursinho normal. Então, eu fazia umas 2 horas, 2 horas e meia de manhã, depende do meu dia, né? Depende do humor. E acho que umas 4 horas de tarde, mas depende, porque no começo não foi assim. No final era mais duro, era mais assim, bastante tempo estudando, mas foi da organização, porque tem gente que fala que estuda 9 horas, 8 horas, mas 8 horas, 9 horas não dá certo se você não estiver estudando certo, da maneira que vai fazer com que você entenda o conteúdo e não apenas grave ele. E às vezes a pessoa tá Então, estudando eu. só por obrigação de ali estar ali estudando, né? E já não tá entendendo mais nada, mas ainda tá lá só porque, tem que estudar 9 horas por dia, por exemplo, né? Exatamente. E nesse período de 2 horas, 4 horas, eu me dava descanso. Então, não era exatamente. Por isso que eu falei, não é exatamente esse horário, porque eu precisava. Eu sou uma pessoa que. Sou sonolenta. Eu preciso de uma soneca. Ó, somos dois, somos dois. Eu precisava descansar. Se eu não descansasse, eu sabia que o meu desempenho lá nas últimas horas ia ser horrível. Eu não ia conseguir abrir o caderno de questões e fazer, e depois lembrar daquilo, eu só ia fazer por fazer, entende? Então, é maleável. Tudo que eu posso dizer é maleável. Tem dia que é 4, tem dia que é 6, tem dia que é 9, e tem dia que, poxa vida, você tá cansado, você tá com uma gripe, e tá tudo bem. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, né, que em um outro episódio a gente falou sobre autoconhecimento e sobre, a gente estava falando sobre a parte socioemocional, né, e o além da matéria, né, de você se conhecer, de você achar o teu tempo, de você entender que é o teu tempo, não é o do amigo, não é o do outro, não é, a gente está aqui falando do exemplo da Bruna, né, que conseguiu aprovação e tal, mas eu acho que o teu exemplo é perfeito, assim, de não é a quantidade de horas, não é o tempo que a Bruna fez, eu vou fazer também, mas sim se entender e entender o que faz bem pra ti, né? Com certeza. Beleza. Bruna, e a questão de tempo de descanso, né? Você falou que, pô, você se dava o descanso e tudo mais, então, vou dar 4 horas, mas no meio dessas 4 horas eu vou tirar uma sonequinha, vou comer um negócio, vou fazer, enfim, vou dar uma descansada, né? Até pra dar uma esparecida. Como é que tu gerenciava essa parte de descanso pra você também não perder o controle, final de semana? Como é que funcionava isso, mais ou menos? O descanso, para não perder o controle, eu me dava o quê? Uma soneca de 1 hora. Eu precisava, juro que eu precisava. Se eu não tirasse aquela soneca, eu ia ficar muito cansada e sonolenta no final. Então, eu me dava o direito. O descanso eu tirava para comer, eu tirava para assistir um episódio da minha série favorita. Enfim, o dia não é só estudar, é uma vida, você precisa de lazer. Então, eu não acho que tem problema nenhum assistir um episódio, 2 episódios. Faz o que te faz se sentir feliz, porque você vai precisar. Vai mesmo. Vai de verdade. Você precisa ser feliz, porque no final é tanta coisa, tanto conteúdo que se você já tiver com a saúde mental abalada, você não vai conseguir mais. Vai quebrar. Perfeito. E o que me impediu E, de quebrar foi reconhecer esse descanso que eu precisava. e você estudava em casa mesmo, certo? Em casa, por causa da pandemia, principalmente. E A gente você já estudava tinha na um lugar biblioteca do meu colégio. específico, você tinha um lugar específico da casa, assim, porque eu vejo muita gente falar, eu sou uma delas até, quando aconteceu a pandemia, que a gente teve que trabalhar em home office e tudo mais, eu não gostava muito de trabalhar no meu quarto, sabe? Porque apesar de ter a mesa lá, do escritório e tudo, eu preferia trabalhar na cozinha, em outro lugar, porque trabalhar no quarto era uma coisa ruim, assim, parecia que você nunca saía de lá. E você, nesse caso, você também fez isso, tipo, fez um lugar da casa, assim, específico para você estudar, ou como que você fez isso? Eu tenho um lugar específico para estudar. Eu tenho uma escrivaninha aqui no meu quarto
E, na verdade, esse quarto eu dividia com a minha irmã. Então, era um pouco caótico, porque tinha vezes que a minha irmã estava ali e eu precisava estudar, ela queria assistir um vídeo e eu precisava fazer aquele exercício que era aquele exercício de matemática. E, enfim, essa conversa com a família é muito importante. Você precisa conversar com eles e falar: então, agora é o meu momento, eu preciso estudar. Você não pode assistir o seu vídeo porque eu tenho que fazer esse exercício aqui. Imagina se cair na prova do Enem. Esse exercício particular, esse exercício em particular e você não está conseguindo parar de assistir o seu vídeo e eu preciso me concentrar. Então, eu estabeleci, inclusive onde eu tô agora, eu estabeleci esse lugar como o meu lugar. Eu botei as minhas coisas, os meus resumos em cima da minha cama, eu botei enchi de resumo. Então eu acordava, dormia, acordava pensando em vestibular. E até você falou dessa parte de botar resumo na parede e tudo mais, né? A gente vê algumas fotos de vestibulantes, às vezes tem uma parede inteira de post-it, resumo e mapa mental e tal. Pra você isso funcionou, de você olhar pra parede assim, visualizar e tal, isso te ajudou na preparação? Funcionou completamente. Eu fazia resumos, inclusive. Eu tenho esse aqui, que é onde eu guardava os meus resumos. Uh, Nossa Ele tá senhora. bastante cheio. Ele tá pesado. Inclusive, isso aqui foi tudo do meu período. Opa! Período nota máxima. Eu fazia aqui primeiro, durante a aula, então eu não tinha tempo depois da aula para fazer um resumo bonito. Não, era durante a aula que eu tinha para fazer. Botava ele aqui e depois eu comprei, sabe, aquelas cartinhas com aquele papel um pouquinho mais durinho? Aham. Tipo um Então, eu papel comprei cartão, assim. aquele. Papel cartão, isso, exatamente, esqueci a palavra. Eu enchi, na minha cama eu tenho a parede do lado e outra parede. Eu enchi essas paredes desses papeizinhos, assim, com cada matéria, cada coisinha que eu achava que tinha sido importante no resumo, eu escrevia de novo naqueles papeizinhos e colava na parede. Então, antes de dormir, às vezes eu passava os olhos ali, olhava e ajudava bastante para, naquelas matérias, gravar os conteúdos. Ah, que Depois de legal. entender, claro. Que legal, que legal. E nessas. Como que funcionava a tua divisão com relação às matérias, assim? Tinha alguma matéria preferida que tu estudava mais, ou a que tu não gostava, tu estudava mais? Como é que tu dividia esses conteúdos no teu estudo? Então, por causa de onde eu vim, né, do colégio que eu tive, as matérias de exatas eram bastante cobridas ali. O meu problema mesmo era a matéria de humanas, que eu realmente não tinha nada. Nem meu primeiro, nem meu segundo ano eu tive matéria de humanas, só português. Então, eu não tive história nem geografia. E daí eu tive que botar muito mais do meu tempo nessas matérias, porque, na verdade, você não deve desperdiçar muito tempo naquilo que você já é bom. Tem que aplicar naquilo que você está precisando. Claro que Sim, não pode deixar de lado nada, né? com certeza. Com certeza. Tem que revisar, mesmo que você é bom, tem que dar uma revisada, né? Tipo, eu sou Tem, muito com bom em certeza. trigonometria, mas vai lá e dá uma revisada só pra garantir que ainda tá quente ali o conteúdo na tua cabeça, né? Principalmente. Exato. E como é que era a prática, agora que a gente tá falando de matérias já? Tipo, você praticava com provas antigas ou pegava lista de exercício? Como que você fazia essa prática de, tipo, botar em prática teu conhecimento mesmo que você aprendia nas aulas? Nossa, é muito essencial fazer as matérias, quer dizer, desculpa, fazer as provas antigas. Para você fazer uma prova e saber ir bem naquela prova, você tem que estudar ela. Então, você tem que fazer a prova, tem que fazer a prova antiga, porque os vestibulares, eles seguem um modelo de prova. Por mais que de um ano para outro mude algumas coisinhas, o Enem teve isso. Ele vai ter o mesmo modelo, ele vai ter a estrutura igual. Então, você tem que saber como que funciona saber organizar o tempo durante a prova, por isso tem que fazer prova antiga. Eu sempre reservava meus domingos para fazer prova antiga. Beleza. Bruna, eu queria saber, na verdade, é um problema que eu tenho muito com as coisas que eu preciso fazer, seja estudar algum tema, ou fazer, enfim, realizar alguma atividade fora do trabalho. Eu tenho um problema muito grande com procrastinação. Então, assim, eu vou fazer daqui a pouco, eu vou fazer depois, e aí aquele depois ele vai me corroendo, sabe? Como que você fez pra lidar? Sim. Você tinha esse problema de procrastinação? Não tinha? Como que você lidou com isso? Como que foi esse processo? Acho que quem fala que não tem esse problema tá mentindo. Ninguém é produtivo o tempo inteiro. Não tem como.
essa é bastante, como se fala, muito seguro de si para falar que não tem nenhum tipo de procrastinação. Mas uma coisa que você Assim, falou antes, mais cedo aqui, foi até que, às vezes ficava doente, às vezes dava alguma coisa e não estudava, preferia não estudar. E é normal, você falou isso na frase. E realmente é normal, né? Se tá um dia que você não tá se sentindo bem para estudar, como a gente falou até mais cedo aqui mesmo. Se ele for estudar, se a pessoa for estudar, não vai entender nada do que tá fazendo. Então, é bom dar um descanso para si mesmo, né? é bom. E não tem como ser produtivo. Eu já falei, desculpa, mas não tem como ser produtivo o tempo inteiro. É aquela coisa que, por exemplo, se você já tá mal, tá doente, eu tive problemas, fiquei doente por praticamente uma semana. Não tem como, você vai abrir o livro, você vai abrir os exercícios e não vai conseguir fazer. E se você conseguir fazer, você não vai lembrar, tá? Com certeza não vai lembrar, não vai valer a pena. Então, se dê o direito de descansar, melhorar, principalmente não é só doença física, é doença mental também. Você está se sentindo mal? Descansa, bota aquela música que você adora, aquele filme que é o teu filme favorito e melhora. E depois volta, porque é luta, é constante. E ali você falou até, de vez em quando, entre os períodos de estudo, botava uma série, assistia um episódio e tal. Como é que você fazia pra se controlar, assim, pra não maratonar a série inteira e só ver um episódio e voltar a estudar? Como que tu controlava isso? É difícil, né? Mas é, Às vezes acontece, não tem problema. não vou dizer que eu não tenha acontecido comigo, né? Ai, tá tão bom, vamos continuar. Mas tem que ter força. O teu objetivo tem que estar muito claro na mente. O objetivo tem que estar muito, muito claro para você não conseguir se perder. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Era tão claro, tão objetivo, era tão direto no caminho que quando eu vi que eu estava saindo um pouquinho do caminho, eu falava, não, Bruna, vai lá, você consegue, uma hora vai chegar. Muito massa, muito massa. Uma coisa que a gente citou o podcast, o 04 que a gente fez, e a gente conversou com o pessoal, o diretor A assistente e pedagógica. assistente pedagógica do Coque Rio do Sul. E eles falaram de autoconhecimento, sabe? De que você precisa se conhecer e precisa saber do que você é capaz quando você precisa de um descanso. E eu tô vendo você agora e eu tô lembrando tudo que eles falaram, tipo, que dá certo, sabe? Aplicado na prática, né? Exatamente, tipo, cara, tudo que eles falaram que precisa ser feito pra você conseguir ter um bom resultado nos estudos e conseguir tirar um bom proveito dos estudos, né, em geral. Tipo, você já tem o autoconhecimento de si, você já sabe quando você precisa estudar, quando você pode se dar uma folga, e isso é muito massa ver isso, né? Tipo, a pessoa realmente se conhecer, sabe? É legal. Parabéns pra ti, de verdade. Obrigada. É legal Nossa, porque obrigada. muita gente busca a fórmula mágica da aprovação, né? Pô, será que se eu estudar 8 horas e aí eu fizer 4 exercícios e eu fizer uma redação por semana, será que eu vou ser aprovado? E a fórmula mágica eu acho que é o autoconhecimento, né? A fórmula mágica é você entender o que que é bom pra você, quanto tempo você precisa estudar, quanto tempo você precisa descansar e tá tudo certo, né? Até Exatamente. compartilhando uma experiência de outro aluno nota máxima que foi aprovado, que é o João Alf. Foi aprovado na UFSC em medicina, foi aprovado na CAF em medicina e pegou também um desempenho muito bom. Inclusive ele foi nota máxima no Enem em matemática, mas a gente conversava com ele e ele falou sobre a rotina dele e tudo mais. E ele dizia, não, eu ia para a escola estudar, né, agora nesse período que já tinha o presencial, e ele estudava tudo que ele podia na escola. Quando ele ia para casa ele ia descansar. E final de semana ele tirava para descansar. Então é uma outra rotina, uma outra forma de estudar, e mesmo assim também teve sucesso. Mas porque ele, assim como a Bruna, o João também encontrou a forma que ele se identificou, que ele entendeu que ele poderia e que ele conseguiu produzir mais. Então acho que esse ponto é o principal, né, Bruna? Exatamente. E ninguém sai, começa a estudar já sabendo como é que é o teu tipo, o teu estilo de organização, o teu estilo de estudar. É tentativa e erro. Você tem que fazer várias vezes, vários tipos de métodos, ver vídeo no YouTube, ver os professores do Nota Máxima, ver o que que eles querem, o que que eles falam que é bom, o que que não é bom, e você tem que aplicar. Aplicando, você vê se é bom ou se não é bom para você, né? Nem sempre vai ser legal, mas você vai ver que, putz, está funcionando. Daí você continua. Eu só consegui o meu estilo completo de organização de estudos só no final do terceiro ano. É legal essa ideia, né? Isso é um ponto importante também, né? Às vezes a pessoa vai se frustrar, porque ela tentou de um jeito, não foi legal, ela tentou de outro, não foi legal, na terceira tentativa não foi legal ainda, e aí é importante não deixar essa frustração te cegar, né?
Você continuar tentando, continuar seguindo. E um ponto que você tocou, né? O objetivo muito claro na cabeça, né? Não, eu quero isso pra minha vida. Eu quero ser feliz sendo médico, cursando medicina e tudo mais. Então, acho que a partir do momento que você tem isso muito bem visualizado, o restante se torna um processo, né? Se torna uma fase que você vai passar. É uma fase, é exatamente isso, é uma fase. É ruim, mas passa. Não tem tristeza que dure pra sempre, né? Não, nem felicidade. Nem felicidade, é isso aí. Já dizia o chorão do Charlie Brown. Dias de luta, dias de glória. É isso, galera. Vocês estão no dias de luta de vocês. Calma, o dia de glória vem. Confia que vem. Vem, Bruna, é bastante dia de luta, mas o dia de glória tá esperando. a gente falou ali mais cedo da questão que você dividiu o quarto com a tua irmã, e daí você falava que o tempo era seu, que você precisava estudar para aquilo. E como que funcionou em geral, assim, a tua família? Eles sempre te deram muito apoio? Acredito que sim, né? Quando você falou deles, chegou a vir um brilho no teu olho, assim, que acredito que eles confiavam muito em você e já estavam te dando todo o suporte que você precisava, né? Sim, muito. Muita paciência, muito cuidado, muito amor. É importante ser bastante sincero com a tua família, falar o que você quer, falar o que você precisa. E com isso a gente teve um companheirismo muito bom. Então, eles sabiam que nem todos os dias eu ia ser feliz, nem todos os dias eu ia ser companheira, nem todos os dias eu ia estar ali conversando. Vários momentos eu tive aquelas decaídas de ficar triste, de não querer conversar com ninguém, de querer ficar sozinha no meu quarto, e eles entendiam que era um momento e que aquilo ia passar. Então, completamente, até se eu puder agradecer, eu Claro, vou com agradecer certeza. Se aqui. você quiser agradecer por nome ou em geral, você que manda. Eu vou agradecer então. Agradecer a minha família em geral, mas especificamente meu pai, agradecer a minha madrasta, agradecer as minhas irmãs e agradecer os meus amigos também que estiveram ali junto comigo. Eu acho que é importante, né, esse suporte, tanto da família quanto dos amigos, entender que é o momento de estudar, que é o momento de que realmente é uma fase importante da vida, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, que faz toda a diferença na hora de você ser aprovado e que vai além, de novo, da matéria, do estudo e tudo mais, né? Vai influenciar no teu desempenho, na tua saúde mental, inclusive você comentou, né, sobre a saúde mental. Querendo ou não, tudo isso contribui para uma saúde mental um pouco mais estável, né? Vão ter os momentos, como você mesmo falou, mas querendo ou não, esse suporte te ajudou bastante. E agora, Muito, contribui parabéns para eles muito, é também por muito terem, necessário. parabéns para eles também por terem entendido, né, essa tua necessidade desse período para tirar para você mesmo, para você estudar e tudo mais, e por terem te apoiado nisso, né? E principalmente tua irmã ali que parou de assistir o vídeo dela para você que aceitava Tadinha. entrar no quarto cheio de post-it com resumo. Nossa, isso era muito engraçado. Alguma amiga dela vinha aqui e falou assim: o que que é isso? Ela falava: ah, é minha irmã mais nova que fez isso. Ah, ela é mais velha, então. Isso, é minha irmã mais velha ainda. Nossa A irmã senhora. mais nova que tinha que estar ali, por favor, me deixe estudar. Mas que legal que teve todo esse apoio deles. Eu gostaria de falar um pouquinho agora das universidades que você passou, né, dos vestibulares que você passou. Se as provas elas tinham algumas similaridades entre elas ou se elas eram tipo completamente diferentes, porque a gente sabe que de uma para outra, apesar de ser aquele conteúdo do ensino médio, né, que é meio padrão para os vestibulares, muda bastante, né? Nossa, muda muito. As universidades especificamente que eu passei foram todas pelo Enem, mas é por causa do contexto da pandemia que eu passei. O que eu tinha estudado era um estudo muito diferente para o estudo que eu fazia para a UFES, que o estudo que eu fazia para o Enem. É Sim. bem diferente, você tem que focar em coisas diversamente, assim, são opostos praticamente do que você tem que fazer para cada Sim. lado. E até a estrutura de prova, né? Tu pega a UFSC, por exemplo, que é uma estrutura de somatória, que as questões têm muita interdisciplinaridade. Então, se tu pega uma questão da UFSC que está abordando 4, 5 temas diferentes, né? As proposições lá, cada uma com um tema diferente. E como é que tu fez essa transição de Muito. estudar para a UFSC, somatória, resolvendo exercício somatório, resolvendo questão descritiva, né? A redação também tem uma estrutura diferente. E aí trazendo para o Enem, que é uma prova objetiva, que é uma prova de questões longas, de textos. Como que tu fez a transição, assim, como que tu se adaptou?
Olha, era bastante misturado. Para ser bem sincera, o dia era bastante misturado. Mas o que eu fazia, o que eu gostava de fazer, no resumo mesmo, eu escrevia: olha, essa parte aqui eu meio que sublinhava, falava para a UFSC. Porque, por exemplo, tinham partes do conteúdo mais aprofundadas que com certeza não ia cair no Enem. Então eu fazia para a UFSC, daí o resto eu deixava para o Enem. Era, acho que basicamente isso. Ah, que legal. Tu estudou meio em conjunto, mas separando os conteúdos com o que era pra um, o que era pra outro e tudo mais. E isso em conjunto aí eu pegava depois quando sai o edital da prova, sai também o que vai cair na prova, né? Esqueci o nome, mas acho que é alguma coisa de conteúdo, esqueci o nome. Conteúdo Mas caía programático, cada isso? Uma coisa coisinha. assim? Isso, conteúdo programático, deve ser isso. E eu ia de cada pontinho, assim, no final antes da prova, né? Pra ver, o quê? 2, 3 meses antes da prova, para ver se eu tinha lembrado, se eu lembrava daquilo. Daí eu meio que sublinhava: ah, isso aqui na UFES que eu não vi, então eu vou ter que dar uma olhada, ou se não der mais tempo, não ver, e ver aquilo que você acha que tá mais ou menos ainda, que você já aprendeu, e que vai poder entender melhor na hora da prova. Legal. Perfeito. Bruna, a gente tá se encaminhando aí pra parte mais final da nossa conversa. Não sei se o Vini tinha alguma outra coisa. Eu acho que vou falar a mesma coisa que você, que é pra deixar meio aberto pra Isso, réplica. exatamente. Como a gente tá indo pra parte final, né? A gente sempre gosta de é, ouvir o que, que o vestibulando, e não mais vestibulando, agora a nossa aprovada, tem pra dizer Futura médica. e deixar uma mensagem, eu acho, para as outras pessoas que estão estudando, que estão passando por essa fase que você passou, né? E que legal que passou. Mas o que, que você tem a dizer para esse pessoal que está estudando agora, que está vivendo as frustrações que você teve, está vivendo as conquistas que você teve, né? Às vezes, pô, você aprendeu uma matéria que era muito difícil, também é uma conquista. E a frustração de talvez não aprender tão fácil também, né? O que, que você tem a dizer para essas pessoas assim, que hoje estão passando por essa fase? O que eu posso dizer é que, como eu também já falei antes, vai ser difícil, mas tente seguir sempre em frente. Não siga para trás. Por mais que às vezes a gente dê aquele passo para trás, aqueles 2 passos para trás, eu tenho certeza que você vai conseguir seguir em frente ainda. É difícil, é frustrante, mas você vai ter que abdicar de muitas coisas e vai valer a pena no final. Com certeza vale a pena. Olha, só pela felicidade, né, que você tem no rosto, que desde o começo da conversa você já tá demonstrando, tá muito feliz. E a gente também tá muito feliz por você, pode acreditar. Já dá de ver que todo o esforço Obrigada. valeu a pena, né? Com certeza, vale muito a pena. Meu Deus. É um peso que sai das costas, olha. Acho que assim, até acho que cresceu uns 5 centímetros de tanto peso que saiu. Que legal, que legal. Bruna, eu quero te agradecer, né, em nome de todo o Nota Máxima, primeiro por você ter confiado na gente para te ajudar a realizar o teu sonho. Eu acho que é uma missão que não é fácil e para você e nem pra gente também, porque a gente está lidando com pessoas que estão lutando pelo sonho. Então a gente tem esse peso um pouquinho diferente, né? Ao invés de ser o peso de passar, a gente tem aquela responsabilidade de proporcionar o ensino de qualidade, de proporcionar os conteúdos que você tem de uma forma que seja acessível para a maior quantidade de pessoas possíveis. E te agradecer por ter confiado no nosso trabalho, por ter confiado nos nossos professores, né? Por ter feito parte do nosso grupo de alunos, vamos dizer assim, né? Da nossa grande equipe de alunos nessa jornada. E te parabenizar pela tua conquista e pelas suas aprovações. Eu que agradeço esse carinho enorme. Agradeço de verdade. Por exemplo, eu não conhecia vocês, eu não conhecia a equipe, eu não conhecia os professores, mas eu conhecia aquilo que eu vi, aquilo que eu tinha, e aquilo foi guardado bem fundo no meu coração. Vocês moram no meu coração. Ó, você disse que não conhece a equipe, nem os professores, mas pode ter certeza que todo mundo aqui dentro te conhece, tá? E todo mundo sabe da Bruna. Nossa! Pode acreditar, pode acreditar. Né? A gente fica muito feliz de verdade, que a gente já falou mais cedo, né? Quando a gente pode. Quando a gente vê que o aluno se dedica mesmo e que a gente, de certa forma, mesmo que um pouquinho, né? Como eu citei, foi muito tua dedicação e teu esforço, mas com o nosso conteúdo o aluno conseguiu ter proveito dele para ser aprovado, né? Então, parabéns, Bruna, novamente. Como eu já falei, tanto pelo Instagram, agora eu falo novamente aqui, você é sensacional por ter sido aprovada nas 4 universidades. E agora é só seguir o teu sonho e partiu medicina.
Obrigada, partiu medicina. Pessoal, vamos finalizando o nosso 5º episódio do Na Órbita do Enem. Quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. Relembro sempre, sigam nas redes sociais, né? @notamáxima e @eio.edtech. Eio se escreve Ale, que são os grandes realizadores desse podcast. E aguardem, porque a gente tem muita coisa boa para trazer, mais alunos para a gente conversar, mais temas para a gente abordar que podem cair no Enem, nos vestibulares. Então, sigam nos acompanhando e vão lá no nosso Instagram e deem sugestões de temas, o que vocês querem ver. Ah, Léo, eu quero muito saber como que o professor como foi a vida dele, eu quero muito saber como é que o João Alf, por exemplo, passou no vestibular, enfim. Vão lá, deixem a sugestão de vocês, que a gente vai compilar tudo que vocês sugerem e trazer mais novidades. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Valeu! Bruna.